Pronto, estamos no ar. Aí sim, ó, todo engravatado hoje. Resultado do dia ainda que não acabou. Fala galera. Fala galera. E aí, Marcelo, Tom. Joia, meu amigo. E aí? O áudio tá legal? Manda um joinha aí de novo pra eu ver. Beleza? Cara, hoje a aula vai ser sensacional, hein? Hoje a aula vai ser muito boa. É pra ganhar dinheiro hoje, hein? Hoje é pra ganhar dinheiro. Tá legal o áudio aí? Beleza. Então hoje a gente vai aprender a ganhar dinheiro, hein? Rapaz, ó, dá requisitos de hoje ainda do dia, hein? Tem novidades, tem novidades no ar aí pra contar, hein? Olha lá, hein? Vambora. Vamos ganhar dinheiro, galera. Esse é o esquema. Beleza? Bom, eu vou... Fala aí, mano. E aí? Fala, bora. Essa aula aqui hoje vai ser sobre fundos imobiliários, tá? Então eu vou explicar para vocês como que é, como se investe, por que investir, da onde investir, o que isso daí quer dizer, para onde vai o dinheiro, o que não fazer, o que fazer. Então tudo isso daí a gente consegue ter acesso. Então essa live vai ser para isso daí, galera. Bora ganhar dinheiro e bora decolar aí na nossa independência, na nossa liberdade financeira. Beleza? Enquanto a galera tá entrando, eu vou mudar aqui do nosso slide de hoje. Bom, então é isso aqui, né? Está vendo? Aula 2. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que são fundos imobiliários. Bom, fundos imobiliários é essa sigla, né? FIIs. Esse FIIs aí são fundos de investimentos imobiliários. Então são fundos fechados. Ó o Caio aí. E aí, mano, beleza? Isso aí. Bom, fundos imobiliários são investimentos fechados, são algumas coisas que a gente consegue investir para as pessoas irem lá comprar alguma coisa, por exemplo, shopping, parte de um shopping, parte de prédios, e a gente recebe esses dividend yield, que são os dividendos, mensalmente na nossa conta, isentos de imposto de renda. Eu vou pôr aqui uma imagem. Lembrando que isso não é recomendação, tá? Essa é a minha carteira, é o que eu tenho alguns investimentos, e eu vou mostrar para vocês aqui, dando exemplo do fundo de XPML, onde eu fiz um vídeo aqui no Instagram falando se você quer comprar, quer ser dono de um shopping também. Então, se você quiser, por exemplo, ser dono de um shopping, você consegue comprar um fundo imobiliário e falar, não, agora eu consigo ser dono de um shopping, eu sou dono de um shopping, e você recebe todos os meses dividendos na sua conta. Então vou pôr aqui na tela esses que eu tenho. Ó, todos esses aqui que a gente está vendo. Bem aqui embaixo, ó, tá vendo? Hoje está na cotação desse preço aqui, ó, o XPML 11. Por exemplo, ele está custando em torno de R$138. Bem aqui embaixo, ó, vocês estão vendo? Então, se ele está custando esse valor, aí tem que ser estudado. É uma coisa que eu passo para todo mundo. São as ferramentas que eu analiso cada fundo imobiliário. São 3 sites que eu uso. Chama Clube FIIs, Fundos Explorers ou só FIIs, né? Fundos imobiliários. Dentro desses 3 sites, você já consegue analisar e saber quais são os melhores
aos melhores ativos aí para você comprar e, por exemplo, entender que dentro dessa cota tem vários shoppings. Eu comprei esse fundo especificamente do XPML11 porque ele tem aquele shopping na Paulista, sabe? Tá bem do lado do metrô ali, fugiu o nome agora, mas aquele Cidade de São Paulo, né? Shopping Cidade de São Paulo. E, cara, esse shopping é sensacional. É muito, 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 muito show esse shopping. Então, só por ter esse shopping dentro desse fundo, eu fui lá e acabei comprando, tá? Agora, voltando para outra tela. Eu quero explicar para vocês o seguinte. O REITs, esses REITs é Real Estate Investing Trust. Ou seja, eu gosto de pensar que é como se fosse os primos dos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, os FIIs, né, os fundos imobiliários, tem essa quantidade de 220 e que é avaliado em um pouco mais de 80 bi. Muito dinheiro, né? É muita coisa. Lá nos Estados Unidos, que é o que eu falei, eu fico chamando de primos, né, que é a mesma coisa dos REITs. Lá nos Estados Unidos tem um pouco mais de 220 cotas, né, fundos lá, e é avaliado em torno de 1 tri. Então olha a diferença, né? E o fundos imobiliários começou aqui no Brasil em 1993 e foi copiado mesmo, tá? Da mesma coisa lá dos Estados Unidos, que foi criado lá em 1960. Então, olha a diferença de tempo e até de grana também, né? E fora que lá nos Estados Unidos, não só para REITs, mas para stockers, né? Para as ações, meu, é muito diferente. O mercado é uma coisa absurda de ser muito maior, um mercado ter um leque enorme para a gente conseguir analisar, né? E perceber do que hoje tem aqui no Brasil. Então, ó, esse é um gráfico que eu deixei aqui para a gente só ver que em 2017, quando a gente olha aqui, em 2017 foi quando teve mais ou menos o boom, né? Foi a alta que começou a todo mundo sair um pouco da renda fixa e partir um pouco para a renda variável, ou seja, e como os fundos imobiliários eles são menos voláteis, ou seja, eles mantêm mais ou menos a mesma variação, eles não têm tantas oscilações, a galera gosta, né? E fora que recebe dividend yield, vou falar isso um pouco mais para frente, então todo mundo gosta e entende, né? Porque nós, como brasileiros, nós já estamos acostumados a investir em imóvel, sem ser a poupança, o imóvel é a parte mais comum, né? Que a gente já investe, que a gente conhece, então fica muito mais fácil explicar até para as pessoas como se analisar um fundo, como entender o que é, para onde vai, dinheiro, aluguel. Então, para nós brasileiros, especificamente este tipo de mercado, ele é muito mais fácil de ser explicado. Então, olha essa diferença aqui embaixo que a gente consegue ver. Então, só essa diferença que está marcada aqui, a gente consegue analisar que olha o tanto de pessoas que foram registradas aqui no final do ano passado, comparado com a CMV. É muita diferença. Vocês estão vendo aqui? Então, ó, partindo disso, que os fundos imobiliários são bem parecidos com os imóveis, quero falar para vocês quais são a parte boa e a parte ruim. Bom, eu analisando, eu não vejo partes ruins, digamos assim, de você entender, de você investir num fundo imobiliário. Porque se a gente vê lá
a liquidez de um fundo imobiliário ela é muito maior, né, do que uma casa de aluguel, por exemplo, uma casa qualquer, enfim, um imóvel físico. Né? O que é liquidez? É quanto mais rápido a gente consegue pegar esse dinheiro de volta. Então, se por exemplo a gente tem 200 mil reais e vai comprar um apartamento, poxa, então a gente vai ficar alocado naquele lugar até sei lá quanto tempo. Agora, se a gente pega 200 mil reais, por exemplo, e vai investir num fundo, então a gente consegue diversificar a nossa carteira e não ficar preso num só lugar. Consegue ficar em outros pontos, em outros locais, não só da nossa cidade de São Paulo, capital, mas como outros lugares do Brasil. E se for investir em REITs, até em outros lugares do mundo, né? Então, como os Estados Unidos. Então, para isso, a nossa diversificação ela é de extrema importância, porque a gente também não vai ficar preso, né, num só lugar. E como já falei, todos os dividend yield, que são os valores que eles recebem, né, como diz lá na B3, 95% do que eles faturam, né, tem isso daí de lucro com que os aluguéis eles pagam, os proprietários, eles têm que pagar. Então o gestor consegue fazer isso, então ele divide esses valores para os cotistas, né? Então esse valor que já cai na nossa conta da corretora, ela já está livre de imposto de renda, beleza? Então essa é a melhor parte. Então se, por exemplo, a gente compra uma cota, sei lá, de 100 reais, por exemplo, a gente vai receber um valor de dividend yield. Então quanto mais a gente comprar uma cota, mais a gente vai receber de dividendos, entenderam? Então como a gente consegue comprar cada vez mais dividendos, então fica cada vez mais recebendo na conta. Essa vai ser uma briga eterna, né? Porque financeiramente falando, vale muito mais a pena a gente comprar fundos imobiliários do que comprar um imóvel. Por quê? Porque com o valor que vai ter de valorização das suas cotas também, que a gente pode ir lá e vender, mesmo pagando 15% de juros sobre esse rendimento. Mas pensando ao longo prazo, né, no buy and hold, que isso daí é você pegar esses dividendos e reinvestir, e você receber esses dividendos, reinvestir, ou seja, vai gerar essa bola de neve. E nessa bola de neve que a gente consegue atingir a nossa liberdade financeira, consegue atingir um valor que a gente recebe por mês, que vai quitar, né, que vai pagar todos as nossas contas fixas. Ou seja, se a gente acorda de manhã ou à tarde, enfim, mas que as nossas contas já estão todas pagas, é neste momento que você atingiu a sua liberdade financeira. Então, assim, claro que a gente precisa e vai diversificar totalmente a nossa carteira sobre todas as coisas. A gente vai diversificar com ações, vai diversificar com fundos imobiliários. Na semana passada eu dei um exemplo aqui e vou falar ele de novo. Eu penso que é o seguinte: para a gente ter uma carteira ideal, tá? É um exemplo de um time de futebol, tá? Então, para a gente ir lá fazer gol, ter um valor realmente legal e ter rentabilidade alta, a gente precisa ter no ataque o quê? As ações, né? Então, se a gente tem as ações no ataque, ou seja, no nosso meio de campo, precisa ter o quê? Esses fundos imobiliários. São robustos, com menos volatilidade, e a gente não vai ter ainda perca do outro time, digamos assim. Na nossa zaga, todos os nossos zagueiros precisam ser as rendas fixas. Então a gente compra lá títulos de CDB, LCI, LCA. Então a nossa zaga precisa estar composta por esses times, né? Por esses zagueiros, digamos assim. Mas para realmente proteger a sua carteira, de você não tomar gol, de você não perder dinheiro, o nosso goleiro tem que ser investimentos em dólar e investimentos em ouro, porque são os investimentos mais seguros, né? Seguros, ou que a gente pode e deve proteger a nossa carteira. Por exemplo, hoje o dólar bateu a quarta vez consecutiva no valor mais caro que bateu aí. Então,
É assim que a gente protege a nossa carteira, porque a gente tem que proteger aonde está dando resultado, onde a gente percebe é, que o dólar ele realmente vai estar valorizando. Então, se é uma moeda que tem força, por que não investir? Entendeu? Então, a gente precisa sim. Esse é o nosso conceito. Então, eu queria falar que dentro de fundos imobiliários existem 4 classes para a gente ir lá e investir. Então, uma delas é o fundo de tijolo. O que é esse fundo de tijolo? São imóveis prontos, voltados à renda, ou seja, são shoppings, lajes corporativas, que é um prédio que tem várias empresas aí alocadas dentro delas, galpões, agências. Me falta agora a memória porque eu tinha na carteira também, mas eu tenho algumas que eu nem lembro, mas tem uma cota que ela é voltada para as agências, acho que é BBOP11, que são todas as agências do Banco do Brasil, que é também voltada para essa parte também. Tá, aí nós temos hospitais, temos faculdades, que é essa parte educacional. Então, todos isso, esse fundo de tijolos são esse mercado que ele representa. Então, a gente comprando esses fundos de tijolos, possivelmente, claro que a gente tem que fazer nossas análises pelos sites que eu já falei, mas são os que pagam menos dividend yield. Por quê? Porque são certezas que sempre alguém vai ter ali. Claro que existe, por exemplo, de lajes corporativas, a parte aí da vacância que a gente tem que estudar. Já vou falar sobre ela. Mas, de qualquer forma, dentro dessas 4 classes que a gente tem, são as que pagam menos dividend yield. E aqui, quando a gente compra uma cota do fundo, tem que lembrar que é o seguinte: a cada 6 meses, que é um semestre, ele faz a sua distribuição de valores e todo mundo que tem cota desses tipos de fundo recebe o valor mensalmente, mas vai receber um valor mensal do que foi fechado num semestre anterior. Então, vale lembrar essa parte também, beleza? Agora vamos falar sobre fundo de papel. Como que funciona esse fundo de papel? São recebíveis imobiliários. É como se fosse uma renda fixa que ele incorpora várias dívidas. Ou seja, como que a gente ganha com isso? São com juros e correção monetária. Então, são indexados com IPCA, CDI e o IGPM. Ou seja, é uma renda fixa escondida atrás de um fundo imobiliário. Então, esse gestor, ele pega e ele vai mexer e vai cuidar dessas partes, dessas rendas fixas, digamos assim, dentro deste fundo. Então, são fundos que eles pagam mais rentabilidade. Se você for ver os dividend yield desse tipo de papel, eles estão aí com uma porcentagem muito legal. Então, vale a pena também ser estudado para, se caso você quiser pôr em carteira, vale muito a pena. E a terceira classe são fundos de fundos. Como que funciona esses fundos de fundos? Normalmente, são com os gestores, eles investem e cuidam de outros fundos que estão dentro dele. Então, você não vai pegar lá e vão ter outros imóveis, vão ter outros fundos dentro deste fundo. Deu para compreender? Se não, deixa aqui que eu já vou explicando, dando mais exemplos, beleza? Então é como se fosse fundos de ações, né? Que quando a gente tem várias ações dentro de um fundo. Então um fundo cuida de outro fundo. É isso aí, beleza? Normalmente esses fundos de fundos são tipos de investimento, são tipos de classes que é para iniciantes. Então, se você é iniciante, comece por aqui. É um tipo de norte que você vai começar
muito bem, tá? Então, aqui nesse tipo de fundo, os gestores de cada fundo, eles têm por obrigação divulgar os seus resultados mensais, tá? Então, seria legal também se você está começando e quer começar a investir em fundos e receber esses dividendos mensalmente, que é isso que é interessante, vale a pena você ler cada relatório mensal que esses gestores eles acabam passando aí, tá bom? E agora vamos ver a Ultra Class. Opa! Bom, fundo de investimentos. Eles são as menores classes, tá? Dentro da bolsa. Justamente por ser uma das pequenas fundos aí dentro da bolsa, eles como que eles funcionam esses tipos de fundo, né? São empresas que eles investem na área da construção civil, ou seja, eles vão lá, compram um terreno. Nesse terreno vão levantar um prédio e vão começar, depois que já tiver tudo pronto, em torno de uns 3 anos mais ou menos, eles começam a vender os apartamentos. Porque são fundos de desenvolvimento. Porque justamente isso, eles vão esperar desenvolver todo esse leque de coisas aí para fazer, para poder depois começar a ficar pagando os dividendos para os seus acionistas. Mas aí que tem que tomar o maior cuidado. Esses tipos de fundos são bem arrojados, tá? Esse tipo de fundo não são para quem está iniciando aí, porque ele tem um risco aí, né? É um pouco mais arriscado a gente investir nesse tipo de cotas, porque a gente não sabe, né, se eles realmente vão conseguir vender, se vai estar ou não aí com uma boa vendas após as construções. Então é sempre um pouco mais arriscado. Então, se você é iniciante, não tenha na sua carteira, tá? Eu acho isso muito interessante. Bom, aqui é vacância, né? Como eu já acabei comentando, vacância é o seguinte, quanto a maior vacância dentro de um fundo imobiliário, mais seguro. Ou seja, quanto mais vacância, melhor. Por quê? Os fundos, né? Vou dar exemplo de fundo de lajes aqui de novo. Dentro de um fundo que é um prédio, por exemplo, vão ter várias empresas dentro dela. Ou seja, todos os andares, digamos assim, vão estar alugados. Ou seja, se todos os andares estão alugados, é porque a vacância é boa. Se a vacância ela está muito baixa, ou seja, dentro desses prédios, cada andares, digamos assim, eles não estarão com algumas empresas. Ou seja, o proprietário vai ter que estar divulgando, vai ter que estar tentando alocar alguém ali, uma empresa dentro daquele lugar. Então, quando a gente para estudar a vacância, o ideal seria em torno de 15%. 15% seria mais ou menos ali o ideal para você dar uma estudada e ver se realmente vale a pena você colocar dentro da sua carteira esses fundos, né, esses FIIs. Se tiver uma vacância aí muito alta, melhor, tá? Quanto mais alta tiver, melhor. Porque esses imóveis têm que ser bons, né? Não pode não ter pessoas interessadas nele, né? Ainda mais, por exemplo, se for o shopping. Então, se for o shopping, tem que ser um shopping interessante, como eu falei, né? Do XPML11, que tem o shopping ali da Paulista, da Shopping Cidade de São Paulo. Então é um shopping legal, ou seja, tem pessoas interessadas, estão pessoas que passam ali, pessoas que estão sempre naquele lugar, que têm interesse no imóvel. Então, como já dei exemplo do fundo de laje também, como são os apartamentos, os prédios que têm as empresas corporativas, então eles conseguem ter uma boa visibilidade. Porque vamos pensar o seguinte, eu posso responder na próxima live isso. Se um prédio tem uma empresa lá e essa empresa, por exemplo, ela está alocada na bolsa de valores, e se aquela empresa vale ali estar pagando no prédio para estar ali, ou seja, essa empresa está dando lucro, porque um prédio provavelmente vai estar num bom lugar,
Paulista, Vila Olímpia, Itaim, Pinheiros, naquela região, Brooklyn, aqui de São Paulo, são empresas que são boas, provavelmente, né, por estar ali. Se elas estão ali, o aluguel provavelmente é caro. Então, se o aluguel é caro, é a empresa que gera dinheiro. Se a empresa gera dinheiro, gera lucro, gera trabalho. Então, possivelmente essa empresa pode pesquisar, está na Bolsa de Valores. Então, esse vai ser o próximo passo para a semana que vem. Como investir em ações e fazer, entender, né, como investir, aonde investir certinho, como fazer uma análise fundamentalista. Possivelmente eu posso ver com um amigo meu, ele entrar aqui na live também e ajudar a gente a entender mais como fazer uma análise fundamentalista e na outra semana como entender uma análise gráfica, tá? Para entender aonde que ela vai subir, aonde que ela vai descer. E é legal também porque ele é trader. Então, quem não sabe o que é trader, né? Ele é um day trade, ou seja, ele faz umas operações diárias, né? Por isso que vem day e trader. Ele faz operações diárias dentro da Bolsa B3, né? Dentro da Bolsa de Valores. Então, eu vou tentar falar com ele e ver se ele confirma. Eu falo para vocês para a gente entrar aqui com uma live e conseguir explicar para vocês melhor isso daí. Tá bom? Inquilinos. Da mesma forma que eu falei da vacância, são os inquilinos. Eles só vão estar em bons imóveis, atraem bons inquilinos, né? Como eu já disse. Nossos fundos imobiliários, eles precisam estar cada vez mais de olho aí nas pessoas e as pessoas nos fundos, né? Então tem que sempre atrair não só os inquilinos, os clientes, as empresas, para poder assim demandar muito mais espaço dentro aqui do nosso São Paulo, né? Da nossa São Paulo, e entender que a gente precisa ter essas pessoas dentro, porque senão entra no que eu falei atrás. Ou seja, se não tiver pessoas, não tiver inquilinos, a vacância vai aumentar. Então, uma vacância ruim não tem pessoas. Se a vacância está boa, é porque tem pessoas. Entenderam? Então, gestores, gestores que cuidam e que tomam conta de tudo isso. Então, para a gente pesquisar os bons gestores, é fazer o basicão do basicão, tá? Pergunta para o tio Google. Pesquisa pelo fundo que você quer, provavelmente você vai achar o nome do gestor, tá? Procura, como eu já disse, nesses sites do Fundos Explorer, que são os sites que eu uso para analisar os fundos imobiliários. Tem o Clube FIS e fundos imobiliários mesmo, né? Ou no próprio Google mesmo também pode jogar só o código que você precisa do fundo imobiliário, que já vai dar lá e você consegue puxar o histórico, tá? De cada fundo, de cada relatório, você consegue ler. Então, pesquise, tá? A história de cada gestor, porque se você entender e ver que esse gestor ele já estava envolvido ou já teve envolvido com alguma notícia, alguma coisa ruim aí, foge, tá? Então não invista nesses fundos aí, tá bom? Uma outra coisa para você analisar e decidir se vai realmente valer a pena para você ou não entrar num fundo imobiliário é a localização dele. Bom, como eu já falei, são imóveis que estão em lugares bons, como na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo, né, capital. Na Avenida Paulista, na Vila Olímpia, em Itaim, Brooklyn. Então são prédios na localização muito boas, né? Então a gente consegue entender que esses imóveis provavelmente são bons, né? Se a gente pôr algum imóvel que não esteja com uma localização muito boa, é o que eu falei lá atrás, gera vacância e inquilinos, provavelmente não vai ter inquilinos para poder ir lá e usufruir, né? Agora, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, esse gráfico, vamos dar uma olhada, a gente consegue estudar o retorno acumulado que a gente tem de variação entre FIIs e
entre as ações. Então, olha a diferença, né? A valorização que tem de FIIs versus o Ibovespa, né? Com as ações. Dentro do Ibovespa nosso, como você já deve saber, né? São as 500 melhores ações brasileiras que a gente tem, das melhores empresas, aí, dos melhores ativos dentro da nossa Bolsa de Valores. Então, comparando com isso, fazendo esse gráfico, a gente consegue ver que fundos imobiliários, ó, além de ter menos volatilidade, ele consegue sim ter uma valorização muito maior. Ou seja, isso para a gente, né, para os acionistas, isso é muito, muito maravilhoso, porque além da gente ganhar com os dividendos, a gente consegue ganhar também com a valorização da cota. Mas, como né, eu posso falar por mim, eu invisto ao longo prazo. Então, eu não tenho interesse em vender uma cota. Por mais que ela suba, desça, para mim não é importante essa variação do valor dela. A partir do momento que a gente também faz o estudo, avalia pelo valuation dela e também pelo longo prazo, pela parte dela fundamentalista, a gente entende que já é uma empresa boa, é um fundo bom, é um FIIs bom. Então, não importa, tá? Essa é, acho que a maior lição de hoje aqui, tá? Não importa se ele está subindo ou descendo, mantenha na sua carteira, tá? Uma vez colocado é porque você já entendeu que é um bom FIIs, é um bom para daqui lá para frente você comprando e adquirindo mais e mais e mais cotas, o que vai gerar mais e mais dividendos, para você vai ser interessante, beleza? Então, fazendo essa conta de variação, o que a gente consegue ver aqui? Olha, que o retorno real que a gente teve, ou seja, quando fala de retorno real, é aquilo que você realmente colocou no bolso, tá? Então, aquilo que você põe no bolso, olha esse retorno. Em FIIs, é muito agressivo, é muito absurdo. Então, imagina isso aqui para o longo prazo. Então, há estudos de outros especialistas que estão pesquisando até, na verdade, o que é melhor. Claro que isso vai depender de perfil, de pessoa, quantidade de investimentos, né, de aportes que você faz mensalmente, mas há estudos que dizem que fundos imobiliários está sendo até melhor do que previdência privada. Eu vou buscar mais dados sobre isso, falarei em outros vídeos sobre isso, mas de qualquer forma, olha esse retorno real. Isso que a gente teve em 2019, tá? Então, a tendência é cada vez crescer mais, tá bom? Porque nossas taxas de juros estão baixas, como nós falamos na semana passada, tá? Então, se as nossas taxas de juros estão baixas, as taxas de juros para você comprar imóvel, comprar alguma coisa, financiamento, empréstimos, essas taxas estão mais baratas. Então, se elas estão mais baratas, você consegue comprar mais. Só que precisa analisar. Vale realmente a pena você comprar algum tipo de imóvel ou investir em FIIs. Beleza? Então, gente, é isso. Gostaria de passar isso para vocês. Vou deixar aqui na tela, ó, são esses fundos imobiliários, tá, que eu tenho na minha carteira. E lembrando que isso não é uma recomendação, olhem esses fundos que eu tenho, mas estudem e analisem aquilo que é melhor para vocês, aquilo que faz sentido cada um de vocês colocarem na carteira de vocês. E o que eu puder ajudar é isso. Então, espero que vocês tenham entendido a live de hoje. Voltaremos aqui na quarta que vem com a nossa terceira aula sobre que a gente vai analisar algumas ações, beleza? Então, se você quer receber esses slides que eu fiz aqui em aula, vou deixar o link lá no meu Telegram, beleza? Então vai lá no meu Telegram, o link tá aqui na bio, e vamos dominar os nossos investimentos, beleza, galera? Fiquem com Deus, Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Então, entendeu? Deixa aqui nos comentários,
Se você está vendo pelo YouTube, que eu vou também postar lá, deixa seu like, se inscreva neste canal. E é isso aí, vamos dominar os nossos investimentos. Beleza? Abraço!